parar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. La 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 la. Teu amor não, não, não. Teu amor não. La 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 la. La la la. La 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 la. Teu Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical online. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom dia para quem já entrou, quem está entrando.
Vou esperar alguns minutinhos para que todo mundo possa entrar. Enquanto isso, você pode aproveitar e compartilhar o link aí da transmissão no seu Facebook. Compartilhe, divulga, ajude aí a divulgar os trabalhos nas redes sociais de vocês, na nossa igreja. E é isso. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais um domingo. Se você quiser, lembrando que você pode registrar aí se você tiver algum pedido de oração ou algum agradecimento para fazer. Se você quiser compartilhar, se você quiser deixar por escrito aí nas mensagens. No final da aula a gente vai orar pela nossa igreja e pelos pedidos que porventura vocês queiram colocar aí. Tá bom? Mais um minutinho para a gente começar a nossa aula. Enquanto isso o pessoal está entrando. Bom dia para quem entrou agora. Sejam bem-vindos. É uma alegria ter todos vocês aqui. E hoje a gente vai ter a nossa segunda aula sobre Apocalipse. É uma continuação daquilo que a gente começou na semana passada. Semana passada a gente fez uma introdução, algumas informações gerais sobre o livro de Apocalipse. Então, se você não participou da aula da semana passada, eu mandei os slides semana passada e essa semana também eu mandei os slides de hoje, já que eu não estou usando slides aqui para dar aula, mas eu estou enviando para quem quiser. Então, se você não assistiu a aula da semana passada, você pode assistir. Está gravado aqui no YouTube, no Facebook e também está na página do YouTube da igreja. Então é só você entrar lá na página do YouTube da igreja, você vai encontrar lá no link da escola dominical a primeira aula sobre Apocalipse, tá bom? E a gente viu 3 coisas importantes sobre Apocalipse. Apocalipse ela é uma literatura apocalíptica, por isso que ela tem essas várias imagens, esses símbolos, né? Ela é também uma profecia, uma palavra profética, para lidar com uma situação específica, um contexto específico, histórico que eles estavam vivendo, e as profecias serviam para isso. Toda profecia Profecia não significa adivinhar o futuro. Profecia significa... É só você ler os profetas no Antigo Testamento. Eles eram chamados para lidar com uma situação específica, um contexto concreto, histórico. Algum problema que eles estavam enfrentando e os profetas eram chamados para chamar o povo ao arrependimento e mostrar para eles, olha, se vocês se arrependerem, Deus vai fazer isso. Se vocês não se arrependerem, vai ter julgamento. Deus vai vir com julgamento sobre vocês. Então isso é uma profecia no Antigo Testamento e por isso que Apocalipse também é uma literatura profética, porque ela faz isso. Ela lida com uma situação específica, num contexto específico, para chamar o povo ao arrependimento e a resistir à idolatria do Império Romano. E ela também é escrita numa forma de uma carta circular. É uma carta escrita para circular pelas 7 igrejas da Ásia Menor. Então, é uma carta endereçada primariamente a eles, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas pequenas, igrejas que estavam sofrendo e que estavam sendo oprimidas pelo Império Romano e que tinham a tendência ou de se acomodar ao Império Romano, à idolatria do Império, ou de ser extinta pelo Império, de ser eliminada pelo Império Romano. Então, João ele escreve Apocalipse para ajudar, para equipar essas igrejas a vencerem, a resistirem à idolatria do Império. Então, basicamente, essa foi uma breve introdução do livro de Apocalipse. É isso que Apocalipse está tentando fazer. Ela está criando um mundo simbólico, por isso que ele usa várias imagens, vários símbolos, como um contraponto do mundo simbólico criado por Roma. Então é uma guerra de narrativas. Roma ensinava o povo a ler e a interpretar e a responder ao mundo nos seus termos. E Apocalipse é escrito agora para ensinar aquelas igrejas, olha,
Vocês precisam aprender a ler, a interpretar e a responder o mundo nos termos de Deus. E não nos termos de Roma, não nos termos da cultura ao seu redor. E aí é por isso então que Apocalipse é escrito. Hoje a gente vai dar uma continuidade, prosseguir com nossos estudos em Apocalipse. E eu creio que a aula de hoje ela é uma aula extremamente importante, porque nós vamos falar sobre o Deus de Apocalipse, ok? O Deus de Apocalipse. Não é simplesmente... Apocalipse ele não está tentando responder simplesmente quem é Deus, ou o que é Deus, né? Como se ele fosse uma coisa. Eu acho que a grande pergunta que nós devemos fazer é: quem é esse Deus a quem nós devemos responder? Quem é esse Deus a quem nós necessariamente devemos nos dobrar e responder com gratidão? Né? O que esse Deus ele está fazendo em nosso mundo que revela quem ele é e que revela o seu propósito para o nosso mundo? O que ele está fazendo na história? E como nós devemos responder se nós quisermos conhecê-lo de verdade, se nós quisermos alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus? Então, quem é o Deus a quem nós devemos responder? E Apocalipse nos ajuda, ele nos mostra esse Deus. Eu quero começar a aula de hoje fazendo a leitura de Apocalipse. Eu vou ler apenas os 8 primeiros versículos, que são os versículos que a gente vai focar nessa aula para falar sobre quem é Deus. Ok? Apocalipse 1, de 1 a 8, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. Àquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vamos ver até aqui. E a gente vai tentar, então, compreender um pouco mais hoje quem é esse Deus de Apocalipse. Quem é o Deus que Apocalipse está nos apresentando, a quem nós devemos responder. O que ele está fazendo na história, o que ele está fazendo no nosso mundo e como nós devemos responder a ele. Quem é esse Deus? Tá? Eu quero começar com uma citação do autor que eu citei bastante semana passada. Na verdade, a base dos nossos estudos, eu tenho usado bastante ele, chamado Richard Bauckham. E Richard Bauckham ele escreve o seguinte sobre a verdade de Deus. Ele fala assim: Apocalipse está predominantemente preocupado com a verdade de Deus. Então olha só, ele vai dizer, olha, a preocupação de Apocalipse predominantemente é com relação à verdade de Deus. Ao Deus de toda a verdade. E aí ele vai falar assim: o testemunho da igreja para o mundo é autêntico apenas
como testemunho da verdade. Nós não somos chamados para testemunhar qualquer coisa. Nós somos chamados para testemunhar, para dar testemunho da verdade, do único Deus verdadeiro e da verdadeira justiça e da verdadeira graça que vem do único Deus. Aí ele continua dizendo assim: o testemunho da igreja só terá valor se ela souber a verdade pela qual ela deve morrer. O nosso testemunho como cristãos, como igreja, só tem valor para o mundo se nós de fato conhecermos essa verdade, verdade a qual nós somos chamados para morrer, para dar a vida se necessário for. Então é isso que ele está dizendo. Olha, o testemunho da igreja só tem valor se a igreja souber a verdade, se a igreja conhecer a verdade pela qual ela deve morrer. E ele termina dizendo assim, no final: é apenas uma visão purificada da transcendência de Deus que pode efetivamente resistir à tendência humana à idolatria. A única forma de nós sermos capacitados a resistir à idolatria do mundo ao nosso redor é se nós tivermos uma visão purificada da transcendência de Deus. Quem é o Deus a quem nós somos chamados a responder? Somente quando nós temos essa visão de quem Deus é, a verdade de Deus, e nós o conhecermos como o verdadeiro Deus, então nós somos capacitados a resistir à idolatria da nossa cultura. Apocalipse está nos apresentando um Deus que é extremamente glorioso. Ele está mostrando o peso do verdadeiro Deus. E aí algumas questões para nós meditarmos enquanto a gente conversa sobre isso hoje. A primeira questão é: será que nós temos tido essa visão purificada da transcendência, do peso da glória de Deus, que a Bíblia nos revela, que Apocalipse nos revela? Ou será que nós temos concebido um Deus light? Aquele Deus que é nascido numa sociedade de consumo como a nossa. Como um autor de J.B. Phillips, ele dizia o seguinte: olha, o seu Deus ele é pequeno demais. Será que o nosso Deus ele é pequeno demais? Ele é um Deus light? É o Deus da sociedade de consumo ao nosso redor? Será que o nosso Deus é domesticado demais, como C.S. Lewis diria? Lembra da história das Crônicas de Nárnia? Tem uma hora que ele diz: olha, Aslan, ele é bom, mas ele é selvagem, ele não pode ser domesticado. Ele não pode ser colocado dentro de uma caixa. Será que o nosso Deus tem sido domesticado? Será que nós temos concebido um Deus que gira apenas em torno das nossas necessidades? Ou algumas pessoas têm aquela concepção de um Deus terapêutico, o Deus que nos ajuda, ele só serve para nos ajudar a lidar com situações difíceis da vida. Então, quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente aciona esse Deus terapêutico, é como se a gente fosse para um terapeuta, e ele vai nos ajudar, nos dar ferramentas para passar pelas situações difíceis. Então, a primeira pergunta é essa: será que nós temos tido essa concepção da verdade de Deus, do peso da glória de Deus, da transcendência e da majestade de Deus, quem ele realmente é? Ou será que nós temos uma concepção de um Deus? Será que o nosso Deus ele é light demais? Ele é pequeno demais? Ele é domesticado demais? Ele gira apenas ao redor do meu umbigo para satisfazer minhas necessidades? Ele é um Deus terapêutico? É o Deus da sociedade de consumo? E aí isso nos leva à segunda pergunta. E a segunda pergunta é: será que nós temos tido um conhecimento reduzido de Deus? Porque se a gente tem um conhecimento reduzido de Deus, o nosso culto, a nossa adoração também ela vai ser reduzida.
Então a pergunta que nós precisamos fazer é: será que o peso da glória de Deus permeia a nossa adoração? Quando nós nos reunimos para cultuar, e isso não está acontecendo agora fisicamente, porque nós não estamos nos nossos templos, né? Mas quando nós nos reunimos no templo em adoração, junto com o povo de Deus, será que o peso da glória de Deus permeia a nossa adoração? Se você lê os Salmos, por exemplo, você vê que temor e alegria são vistos igualmente no livro dos Salmos. Será que quando nós nos reunimos para adorar a Deus, nós nos reunimos com um verdadeiro temor e com uma verdadeira alegria diante do peso da glória desse Deus? Então, se nós temos um conhecimento reduzido de Deus, a nossa adoração também vai ser reduzida. E, consequentemente, a nossa piedade, a nossa vida devocional, a nossa devoção também vai ser reduzida. Será que toda a minha vida tem sido vivida diante da face de Deus, da glória desse Deus? Será que toda a minha vida, de segunda a segunda, expressa temor, amor e alegria em Deus? Então são questões para a gente pensar. Será que nós temos um Deus light, nascido numa sociedade de consumo? E, consequentemente, será que isso tem trazido um conhecimento reduzido de Deus? Que faz com que a nossa adoração seja reduzida e faz com que a nossa piedade seja reduzida. A nossa vida precisa expressar temor e amor por Deus, e alegria por Deus. O peso da glória de Deus precisa permear a nossa adoração. Olha o que Calvino dizia. João Calvino ele fala sobre a essência da piedade. Qual que é a essência da piedade, de uma vida de devoção a Deus? Ele fala assim: a essência da verdadeira piedade consiste em um zelo puro e verdadeiro que ama a Deus como Pai e o teme verdadeiramente como Senhor. Abraça sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. Então olha o que Calvino está dizendo. Olha, a essência da verdadeira espiritualidade, da verdadeira piedade, é um zelo puro e verdadeiro por Deus, que ama a Deus como nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que nos sustenta, mas não apenas ama a Deus como Pai, mas teme a Deus também como Senhor, como aquele que tem toda a autoridade sobre a nossa vida, como aquele que tem todo o direito de dizer o que nós podemos e não podemos fazer, como o nosso Criador. Deus, ele é nosso Pai, mas Deus também é o nosso Senhor. E nós abraçamos então a sua justiça e tememos ofendê-lo mais do que a própria morte. Nós não queremos ofender a esse Deus que é nosso Pai e que é nosso Senhor. Essa é a essência da piedade, de acordo com Calvino. Então nós precisamos ter uma visão purificada de quem Deus verdadeiramente é. E é isso que Apocalipse está nos mostrando. Vamos começar então no versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Nós temos essa introdução, essa saudação do Deus triuno aqui, né? João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. E aí no verso 8 nós temos essas palavras do próprio Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui nós temos algumas designações e a gente vai olhar para 3 dessas designações principais de Deus. Principalmente nós vemos aí no versículo 8, né? A primeira designação de Deus é Alfa e Ômega.
Versículo 8 diz, eu sou o alfa e o ômega. Essa ideia de o primeiro e o último, o princípio e o fim. É aquele que que permeia toda a história, aquele que não tem começo e não tem final. O Deus eterno, pleno, verdadeiro. Ele usa essas extremidades aqui para falar da grandiosidade de Deus. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então por isso que ele usa essa expressão, o alfa e o ômega. Ou seja, é aquele cuja extensão se estende a todas as extremidades da terra. Ele é grandioso. Então a primeira designação é essa, o alfa e o ômega. O princípio e o fim, o primeiro e o último. A segunda designação que nós vamos ver, também no versículo 4 e no versículo 8 nós encontramos essa expressão aí. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é presente, aquele que era no passado e aquele que há de vir, aquele que vai voltar no futuro. E a terceira designação de Deus, que nós vemos no versículo 8, ele é também o Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, e o Todo-Poderoso. A gente vai olhar para cada uma dessas três designações mais detalhadamente agora. Então a primeira designação, o primeiro nome que nós temos aí de Deus, para se referir a Deus, é o Alfa e o Ômega. Então, algumas informações aqui. Nós temos 7 ocorrências em Apocalipse da aparição desse termo, o Alfa e o Ômega. Só para você entender um pouco mais, o número 7 em Apocalipse significa o número da perfeição, o número da plenitude. Tá? Então, sempre que você vê o número 7 aí em Apocalipse, o 7 lembra essa ideia de plenitude, de totalidade, de perfeição. Tá? O Alfa e o Ômega, então, aparece 7 vezes em Apocalipse. Nós lemos o próprio Deus dizendo de si mesmo, eu sou o Alfa e o Ômega. Não apenas Deus Pai, mas também Cristo, Jesus Cristo, Filho, também diz, tanto no início quanto no final do livro, eu sou o Alfa e o Ômega. Agora a pergunta que nós fazemos é, por que ele resolveu usar esse nome? Por que Apocalipse se refere a Deus, ou por que o próprio Deus aqui está se referindo como o Alfa e o Ômega? Da onde ele tirou isso? Lembra na semana passada que eu falei que o autor de Apocalipse ele era um conhecedor do Antigo Testamento. Muitas das passagens e das imagens que são usadas em Apocalipse são retiradas do Antigo Testamento. Então, para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa entender, uma certa medida, também o Antigo Testamento. E a expressão o Alfa e o Ômega, Deus como sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, é uma expressão retirada do profeta Isaías. Principalmente o bloco que vai de Isaías 40 até Isaías 55. Nós lemos sobre o Alfa e o Ômega. Isaías 44, versículo 6. Isaías 48, versículo 12. E Isaías 41, versículo 4 também. A gente encontra essa designação de Deus. Agora, qual que é o contexto de Isaías que ele usa o Alfa e o Ômega? Só lembrando aqui, então, esse bloco de Isaías 40 até 55, Isaías ele proclama a glória de um Deus que é absolutamente único e transcendente. É isso que Isaías está fazendo, ele está mostrando, ele está proclamando um Deus que é único, que é o único Deus verdadeiro. E lá em Isaías 45, versículo 5, Deus diz assim, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Então, de uma forma
talvez polêmica, mas também uma forma muito zelosa, muito cuidadosa, Isaías ele está proclamando a singularidade de Deus contra os ídolos do Império da Babilônia. Porque os ídolos do Império da Babilônia não são deuses. Isaías 42, versículo 8, Isaías escreve assim, Deus fala, a minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra aos ídolos. Eu não darei a minha glória a outro e não darei a minha honra aos ídolos. Então Isaías está proclamando a singularidade de Deus contra os ídolos do Império da Babilônia. Isaías exibe a singularidade como Criador sobre todas as coisas e como aquele que governa a história, o governante de toda a história. E Isaías então está nos mostrando essa perspectiva de que Deus ele vai demonstrar ser o único Deus verdadeiro. Ele vai revelar a sua glória, ele vai revelar a sua salvação e todos os confins da terra vão conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Se você dá uma olhadinha lá em Isaías 45, versículos 5 e 6, ou Isaías 42, 12 também, é isso que Isaías está tentando fazer. Isaías está nos mostrando, olha, Deus ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o único Deus verdadeiro, grandioso, que não divide a sua glória com ninguém, que não divide a sua honra com os ídolos, e ele é o único Deus. E os deuses da Babilônia não são deuses. Nem se comparam ao único Deus verdadeiro. E Isaías 43 vai dizer então que o povo de Deus é agora testemunha de que somente esse Deus é o Deus verdadeiro. O povo de Deus é a testemunha na terra do único Deus verdadeiro. Os ídolos dos impérios culturais ao nosso redor não passam de ídolos, não passam de criaturas. Não podem falar, não podem andar, não podem responder, não podem ouvir. Mas somente o Deus verdadeiro é o único Deus, o Deus revelado na Bíblia. Esse é mais ou menos o contexto de Isaías 40 até Isaías 55, tá? E aí então João agora em Apocalipse, ele escolhe talvez estrategicamente esse nome para que tudo isso que nós vimos agora em Isaías, todo esse contexto de Isaías e muito mais entre em ação. E João agora ele está proclamando para as igrejas, para aquelas 7 igrejas, olha, esse é o seu Deus. Ele é o alfa e o ômega, é o Deus lá de Isaías, que é o único Senhor, que não divide a sua glória com ninguém, que é maior do que todos os ídolos. Esse é o Deus da igreja. Então é isso que João está tentando fazer em Apocalipse. Ele está mostrando para aquelas 7 igrejas, olha, Deus é o Criador e é o Senhor da história. Ele se opõe aos ídolos impotentes de Roma. Assim como Deus era o único Deus verdadeiro contra toda aquela cultura idólatra do Império da Babilônia em Isaías, agora João está mostrando ele continua sendo o único Deus verdadeiro contra todos os ídolos do Império de Roma. E esse Deus não compartilhará a sua glória com Roma. Não compartilhará a sua glória com o Império Romano, com a cultura que nos cerca. Deus, ele é a origem e ele é o propósito de toda a história. Ele está conduzindo a história para cumprir o seu propósito final. E todas as nações verão no final que somente ele é Deus. E no final todos vão se render a esse Deus, vão cair de joelhos diante desse Deus e vão reconhecer que os ídolos dos impérios mundiais não são deuses. O começo do livro, Apocalipse 1:8, ele é o alfa, ele diz, olha, eu farei isso. E aí lá no final, Apocalipse 22, Deus declara lá, eu fiz isso.
eu completei aquilo que eu comecei. Deus é o Senhor da história. Deus está conduzindo a história. Deus não é apenas o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de toda a criação. E a sua glória Ele não divide com ninguém. Então, dentro desse contexto de Isaías 40:55, é que João escolhe esse nome Alfa e Ômega para se referir a esse Deus. Mas aí nós temos a segunda designação de Deus, que é aquele que é, que era e que há de vir. Deus, ele é o Alfa e o Ômega, em primeiro lugar, mas em segundo lugar ele é aquele que é, que era e que há de vir. João ele está nos mostrando aqui não apenas a existência de Deus, porque existiam várias interpretações teológicas judaicas para o nome de Yahvé. Aquele que é, que era e que há de vir é uma interpretação do principal nome de Deus do Antigo Testamento, que é o nome Yahvé. Por exemplo, Êxodo 3, versículo 14, você encontra lá esse nome, Yahvé. E várias interpretações teológicas judaicas de Yahvé diziam o seguinte, interpretavam como a seguinte expressão: eu sou aquele que é, que era e que será. Ele mantém aí os três, o mesmo verbo, o verbo ser, né? Eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que será. Só que João aqui em Apocalipse ele substitui o será por aquele que há de vir. Ou seja, Deus ele não apenas existe, ele não apenas é e era, mas ele também é o Deus que age para realizar o seu propósito na história. Ele é aquele que há de vir, ele é aquele que há de voltar. Então ele está falando não apenas da existência futura de Deus, mas a chegada desse Deus no mundo em poderosos atos de salvação e julgamento para levar a história para o seu objetivo final. Então ele é o Deus que é, o Deus que era e o Deus que vem. É aquele que há de vir. E ele vem tanto em julgamento, e nós vemos no livro todo de Apocalipse isso, Deus julgando. Apocalipse 2:5, Apocalipse 3:3, Apocalipse 16:15. Deus vem em julgamento, mas Deus também vem em salvação. Apocalipse 3:20 e Apocalipse 16:15. E ele vem no fim da história para consumar todas as coisas. Apocalipse 22. Então ele vem, ele é aquele que é, que era, e ele é aquele que vem, que há de vir para julgar e para salvar e para completar todas as coisas. E a terceira designação de Deus aqui, que nós temos no capítulo 1, versículo 8, é o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. De novo, essa expressão Todo-Poderoso aparece 7 vezes em Apocalipse também. E o Todo-Poderoso, ele é uma variação da expressão Senhor, o Deus dos exércitos. É uma variação dessa expressão. O Senhor, o Deus dos exércitos. O Todo-Poderoso. Vem da mesma variação, mesma ligação. E o Senhor, o Deus dos exércitos, é um nome muito comum no Antigo Testamento, por exemplo. De novo, volta ao Antigo Testamento, nos profetas. Por exemplo, Isaías 44:6, Jeremias 5:14, Oséias 12:5, Amós 3:13. Todos esses profetas que se referem a Deus como o Senhor, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso. E o que eles nos mostram, e o que Apocalipse está nos mostrando, é que Deus, quando ele se refere a Deus como o Todo-Poderoso, ele está dizendo que Deus ele tem poder incomparável sobre todas as coisas,
e ele é a autoridade soberana sobre o curso dos eventos da história. Nada na história pode impedir Deus de realizar os seus propósitos. Nada pode se colocar no caminho de Deus e impedir Deus de fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder incomparável sobre todas as coisas e ele é a autoridade soberana sobre todo o curso dos eventos históricos, sobre toda a história humana. Então, olha só, nós temos essas três designações aí de Deus, né? Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E bem no início do livro, a gente está só no capítulo 1 ainda, bem no início do livro, João, com isso, ele está lembrando aquelas igrejas, aquelas 7 igrejas pequenas, igrejas vulneráveis, igrejas com problemas, igrejas ameaçadas pelo poderoso Império Romano, igrejas que estão enfrentando um grande perigo de se render aos ídolos culturais, de se acomodarem aos ídolos culturais, uma igreja pequena e vulnerável. João está lembrando essas igrejas, olha, esse é o seu Deus. O Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É nesse Deus que você coloca a sua máxima lealdade e a sua máxima confiança. Não nos ídolos do Império Romano, não na cultura que o cerca, não nos poderes do Império, mas nesse Deus que é o Alfa e o Ômega. Nesse Deus que é, que era e que há de vir. Nesse Deus que é o Todo-Poderoso. Esse é o Deus de vocês, esse é o Deus da igreja. E é nesse Deus que você deve colocar a sua máxima lealdade. Esse é o Deus a quem nós devemos responder. Então nós somos chamados agora a temer esse Deus, a glorificar esse Deus e a adorar esse Deus. Capítulo 14, versículos 6 e 7, João escreve assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai. Esse é o que João chama de o Evangelho Eterno. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Agora vamos avançar mais um pouco. Nós vimos aqui essas 3 designações de Deus. João, bem no início do livro, está lembrando aquelas igrejas vulneráveis e pequenas. Olha, esse é o seu Deus. E aí nós vemos uma outra nomenclatura, uma outra expressão que João ele usa quando ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 4, naquela saudação do Deus Trino, nós temos aí graça, voz e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. E aí ele diz assim no verso 4, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então agora ele vai falar dos 7 Espíritos de Deus que se acham, que se encontram diante do seu trono. Quer ver? Tem mais alguns textos que falam sobre os 7 Espíritos. Capítulo 3, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Então olha só, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, o Cristo ressuscitado, ele tem os 7 Espíritos de Deus. Nós vemos de novo essa expressão no capítulo 4, verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui no capítulo 4 nós vemos que diante do trono de Deus
existem 7 lâmpadas acesas, e essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. E o último exemplo, capítulo 5, versículo 6. Nisto, vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aqui no capítulo 5, verso 6, nós vemos que o cordeiro, Cristo, né, ele tem 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, o que são esses 7 Espíritos de Deus? Vamos entender um pouquinho dessa imagem. Lembra que o número 7 é o número da perfeição, é o número da plenitude. Então, os 7 Espíritos representam a plenitude do poder de Deus. É a plenitude do poder divino, do Espírito de Deus. No capítulo 3, verso 1, no capítulo 4, diz que eles estão diante do trono. Então, o Espírito de Deus, a plenitude do Espírito de Deus, que é descrito como os 7 Espíritos de Deus, eles estão diante do trono. Isso significa que eles estão prontos, preparados para serem enviados para implementar o reinado de Deus. E eles são enviados por toda a terra. Ou seja, a plenitude do Espírito de Deus é enviado por toda a terra para implementar o reinado de Deus na terra. Nós temos a imagem também das 7 lâmpadas acesas diante do trono. As 7 lâmpadas acesas representam o Espírito de Deus capacitando a igreja para o testemunho. A outra imagem que nós vemos no capítulo 5, né, o cordeiro que tem 7 chifres, 7 olhos e que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, nós vemos aqui que esse Espírito ele é enviado a toda a terra para implementar a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição, para implementar a vitória do Cordeiro. Da onde que João tirou os 7 Espíritos de Deus? Essa imagem dos 7 Espíritos, da plenitude do poder do Espírito de Deus. De novo, a gente volta para o Antigo Testamento. Essa é uma profecia de Zacarias capítulo 4, versos 1 a 14. Então existe toda uma profecia do Antigo Testamento por trás dessa imagem dos 7 Espíritos de Deus. E lá em Zacarias 4, de 1 a 14, nós temos algumas imagens ali que João usa. E lá em Zacarias nós vemos, por exemplo, as 7 lâmpadas que são acesas. Nós temos a figura do candelabro. E em Apocalipse, João vai explicar que o candelabro representa a igreja. Então, se as chamas representam o Espírito que acende o candelabro, ou seja, o Espírito de Deus capacitando a igreja para testemunhar a respeito da vitória do Cordeiro. E lá em Zacarias, então, nós temos toda essa imagem, né? As 7 lâmpadas, o candelabro, as 2 oliveiras, e bem no centro, né? O que a gente não vai estudar detalhadamente o texto de Zacarias, mas eu só quero mostrar que essa expressão 7 Espíritos de Deus, de João em Apocalipse, foi retirado de Zacarias capítulo 4, e bem no centro, Zacarias capítulo 4, versículo 6, nós lemos o seguinte versículo. Está escrito assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. O que Zacarias está querendo mostrar? Ele está dizendo, olha, o Espírito, ele é as 7 lâmpadas, ou as 7 chamas de fogo, que dão poder, que dão luz, que dão vida ao candelabro. Quem é o candelabro? A igreja.
Então o Espírito dá poder e vida à igreja. Na profecia de Zacarias, o Espírito é o óleo que capacita as 2 oliveiras e o candelabro para o testemunho. E eu quero de novo citar uma frase do Richard Bauckham, que ele diz o seguinte: diante do poder aparentemente irresistível e o poder mundial da besta, como Deus estabelecerá esse governo na terra? E aí Richard Bauckham diz assim: Zacarias 4:6 indica que não será por força e não será pelos poderes mundanos como o da besta, mas pelo Espírito de Deus. Esse é o ponto de Zacarias. E Zacarias está dizendo, olha, não é por força e não é pelos poderes dos impérios mundiais, mas é pelo Espírito de Deus. João, quando usa essa imagem aqui em Apocalipse, ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo, olha, Deus vai estabelecer o seu reinado na terra, mas não vai ser por força como o Império Romano faz e não vai ser pelo poder militar como os do Império de Roma, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Como? Capacitando a igreja para o testemunho. É desta forma que Deus vai estabelecer e vai implementar o seu reinado na terra, por meio do testemunho da igreja capacitada pelo Espírito Santo. Então, de maneira resumida, os 7 Espíritos de Deus significa a plenitude do poder e da presença de Deus. E essa plenitude do poder e da presença de Deus é a plenitude que vai estabelecer o reino de Deus, tornando a vitória do Cordeiro efetiva na terra agora. E esse Espírito vai ser enviado por toda a terra para capacitar a igreja, para que a igreja possa testemunhar, dar o seu testemunho profético na terra, no mundo, mostrando as realidades do reino que há de ser consumado na segunda vinda de Cristo. Então, se eu pudesse resumir em um parágrafo, em uma frase, os 7 Espíritos de Deus é a plenitude da presença de poder divinos, enviados para implementar o reino de Deus e a vitória de Cristo na igreja e através do testemunho profético da igreja para o mundo. Vamos falar um pouquinho agora desse testemunho de Jesus e essa palavra profética do Espírito para as 7 igrejas. Nos capítulos, a gente está no capítulo 1, e aí nos capítulos 2 e 3 a gente tem palavras, o testemunho de Jesus para cada uma das 7 igrejas, algumas particularidades que Jesus vai trazer para essas igrejas. Os 7 Espíritos que capacitam o testemunho, tanto o testemunho de Jesus aqui quanto o testemunho da igreja, é o mesmo Espírito de Deus que inspira a profecia para equipar a igreja para a missão. Richard Bauckham ele diz assim: a profecia como a mensagem do Espírito através dos profetas para as igrejas é projetada para preparar e permitir que as igrejas prestem seu testemunho profético ao mundo, inspirada pelo Espírito Santo. Depois, em outro lugar, ele diz assim: a profecia dentro das igrejas prepara as igrejas para cumprir o seu ministério profético no mundo, que é o seu papel indispensável na vinda do reino, tarefa para a qual é função do Apocalipse chamá-las. Então, o Apocalipse está nos chamando para que nós possamos dar o nosso testemunho profético no mundo, para implementar o reino de Deus na terra. Agora, olha só que interessante, nessas particularidades que Jesus tem para cada uma das igrejas, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos um padrão ali. Lembra que eu falei na semana passada que
que cada uma daquelas 7 igrejas estava enfrentando problemas diferentes, se encontravam em situações diferentes, algumas se sentiam fracas demais, outras se sentiam poderosas demais. Algumas tinham perdido o primeiro amor, outras tinham se rendido à idolatria. Então, cada uma dessas 7 igrejas estava enfrentando problemas diferentes. Jesus, no início da carta ao Apocalipse, ele se dirige a cada uma das 7 igrejas. E aí nós temos um padrão que acontece em todas as 7 igrejas. A primeira coisa que nós lemos, que Jesus faz, é dizer assim, olha, eu conheço a sua verdadeira condição. Em todas as cartas às 7 igrejas, no capítulos 2 e 3, Jesus ele começa a carta dizendo, olha, não adianta você mentir, não adianta tentar camuflar, eu conheço quem você é de verdade. E é isso que Jesus diz às igrejas, é isso que Jesus diz a todos nós ainda hoje. Olha, não adianta esconder, não adianta camuflar, eu sei quem você é de verdade. Eu conheço a sua verdadeira condição. Eu sei, pensando em nós aqui, Igreja Presbiteriana do Jardim Santana, é como se Jesus viesse e dissesse, olha, não adianta você se esconder em todas as coisas que vocês estão fazendo. Eu conheço a verdadeira condição da Igreja Presbiteriana do Jardim Santana. Ou seja lá qual for. O segundo ponto desse padrão que nós temos aí nas 7 igrejas, depois de dizer, olha, eu sei a sua verdadeira condição, Jesus ele identifica a idolatria, o pecado na igreja, que reflete a idolatria no mundo. Então, por exemplo, no capítulo 3, versículo 17, ele expõe a riqueza, a ganância da igreja. Capítulo 2, versículo 14, ele expõe o pecado da fornicação, a idolatria. Capítulo 3, versículo 9, ele expõe o pecado da mentira, mentiras caluniosas. Ou seja, Jesus ele vai identificando e ele vai expondo, trazendo à luz a idolatria dentro da igreja, que reflete a idolatria no mundo. E aí, em terceiro lugar, estando a sua vida comprometida pela idolatria, que Jesus já identificou, ele sabe qual é, nós temos 2 alternativas. Arrependimento ou julgamento. Ou nós nos arrependemos da nossa idolatria, ou nós seremos alvos do julgamento de Deus. E aí, por último, em cada uma das 7 igrejas, Jesus ele traz uma palavra de encorajamento e uma promessa escatológica para cada uma das igrejas. Ele diz, olha, se vocês se arrependerem e perseverarem, vocês serão vitoriosos, ou seja, vocês vão resistir à idolatria da cultura, à idolatria do império. E aos vitoriosos, aí está a promessa escatológica, esses herdarão a nova criação. Esses herdarão a coroa da vida. Então, Jesus diz, olha, eu conheço a sua verdadeira condição. Ele identifica a idolatria dentro da igreja. Ele chama a igreja ao arrependimento. E ele traz uma promessa. Olha, se vocês se arrependerem, vocês serão vitoriosos. Vocês vão resistir à idolatria e herdar a nova criação. Então, primeiro, olha que interessante isso. Primeiro, Jesus ele trabalha especificamente com cada uma daquelas 7 igrejas pequenas e frágeis e vulneráveis. E aí o Richard Bauckham ele diz assim, as igrejas devem ser expostas ao poder da verdade divina nas palavras da profecia de Cristo, do Espírito, se quiserem ser os candelabros dos quais os 7 Espíritos podem lançar a luz da verdade ao mundo. Então, o que ele está dizendo é isso. Se nós,
como igreja, quisermos ser os candelabros para iluminar o mundo com a luz de Cristo, nós precisamos primeiro ser expostos à verdade divina da palavra de Deus. Nós precisamos primeiro lidar com a própria idolatria e com o pecado dentro da própria igreja primeiro, antes de sermos testemunhas para o mundo. Então, esse é o padrão que nós temos e é isso que Jesus está fazendo nas 7 igrejas de Apocalipse. Olha, primeiro você precisa consertar você, para depois você ser luz para as nações. Primeiro Deus ele vai trabalhar dentro da igreja, para depois ele trabalhar através da igreja. E aí, à medida que nós, como igreja, nos submetemos ao testemunho de Cristo, ao testemunho do Espírito, nós entendemos que Jesus é aquele que conhece a nossa verdadeira condição, ele é aquele que identifica a nossa idolatria, ele é aquele que nos chama ao arrependimento e ele é aquele que promete a nova criação para os fiéis. E quando nós então somos expostos a tudo isso, nós começamos a ser equipados para prestar esse mesmo testemunho ao mundo. Então nós vemos aqui logo no início de Apocalipse a obra do Espírito para manifestar o governo de Cristo. Nós vemos o capítulo 5, verso 6, diz assim: Nisto vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. Então aqui a figura do cordeiro como tendo sido morto. Deus e o Cordeiro, Cristo exaltado, enviam o Espírito para tornar o domínio vitorioso de Deus presente, que está presente no céu, agora também na terra. E o Espírito de Deus, ele realiza sua obra primeiro na igreja, através da palavra profética, através do testemunho profético da igreja. E aí então ele usa a igreja para ser esse testemunho profético na cultura idólatra que nós vivemos. O Espírito de Deus, ele traz uma vida escatológica da nova criação, da nova Jerusalém, para hoje, para o presente. Como que ele faz isso? Equipando a igreja para viver uma vida em palavras e obras, testemunhando no mundo a cidade vindoura da nova criação, os novos céus e a nova terra. Então a igreja é capacitada pelo Espírito Santo para ser testemunha na cultura idólatra que nós vivemos, para apontar as pessoas para os novos céus e a nova terra que há de vir. E aí a gente está terminando, a gente vai parar por aqui, a gente volta aí no capítulo 1, versículo 4, só para relembrar aquela saudação do Deus Trino. Nós estamos falando hoje o Deus de Apocalipse. Então, capítulo 1, versículo 4, nós lemos: Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A gente vai continuar falando sobre a figura de Cristo agora, nessa segunda parte aí, na aula que vem. Mas eu queria terminar apenas com algumas informações importantes, com algumas palavras importantes para a gente. Diante do que nós vimos aqui, Apocalipse nos mostra logo no começo, no capítulo 1, quem é o Deus a quem nós devemos responder. E Apocalipse nos revela um Deus triuno. O Pai, o Criador, o Senhor de toda a história, os 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude do poder do Espírito de Deus, e o Cordeiro como tendo sido morto, o Filho de Deus, Jesus Cristo.
Então nós temos toda a Trindade aqui em ação. Isso significa que Trindade, ela não é simplesmente uma mera doutrina abstrata e complexa. Quando a gente fala de Trindade, nós estamos falando do nosso Deus. O Deus a quem nós amamos e o Deus a quem nós tememos. E o Deus a quem nós respondemos. Quando nós falamos em Trindade, nós estamos falando desse Deus que é aquele que está presente e ativo no mundo hoje. E o Deus que está vivo e ativo e que está conduzindo a história para o seu objetivo final. Então, quando nós falamos em Trindade, nós não estamos falando em algo abstrato, em algo filosófico. Nós estamos falando de algo concreto, de algo histórico. O Deus que se faz presente na história. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Nós estamos falando desse Criador que está soberanamente trabalhando com esse propósito de renovar toda a terra, de restaurar o seu domínio sobre todas as coisas. Quando nós falamos em Trindade, nós estamos falando de Cristo, que foi plenamente revelado e que cumpriu de forma vitoriosa o seu propósito como testemunha fiel, morrendo na cruz e depois ressuscitando dos mortos. Quando nós falamos em Trindade, nós estamos falando dos 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito que implementa o propósito de Deus e a vitória do Cordeiro na igreja e através da igreja no mundo. Esse é o Deus de Apocalipse e esse é o Deus a quem nós somos chamados a responder. E diante dele nós dobramos os nossos joelhos, nós o tememos, nós glorificamos e nós adoramos. É interessante que quando sempre, se você ler Apocalipse, você vai ver que sempre que as pessoas tinham um vislumbre desse Deus, da grandiosidade desse Deus, a resposta que elas dão é cair de joelhos e cantar. A nossa adoração, quando nós cantamos na igreja, quando nós estamos reunidos no momento de louvor e nós erguemos a nossa voz em adoração, em louvor a Deus e cantamos canções para Deus, nós precisamos nos lembrar, essa é a resposta adequada que Deus espera de nós, é arrependimento e adoração. Essa é a resposta que nós encontramos em Apocalipse. Frequentemente, as pessoas se encontravam diante de Deus e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então nosso louvor, as nossas canções são uma forma importante de nós respondermos a esse Deus que está presente e ativo no mundo. Ok? Então lembre-se disso, sempre que você se reunir para cultuar, para adorar a Deus, e a gente vai fazer isso hoje às 7 da noite, a gente vai se reunir para o nosso momento de culto, lembre-se disso. O momento de louvor, quando nós cantamos, nós não estamos apenas lançando palavras ao vento, cantando canções bonitas, e não é também um momento simplesmente para preencher a liturgia, para deixar o culto um pouco mais longo. Não. A adoração, o louvor é a nossa resposta ao Deus que nos chama a adorá-lo. E Ele gosta de nos ouvir cantar. Se você ler os Salmos, se você ler toda a Escritura, fica aí o desafio. Veja quantas vezes Deus convoca o seu povo para adorá-lo, para cantar a Ele. Essa é a resposta de Apocalipse diante desse Deus. É assim que nós respondemos a Deus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós olhamos para Deus e nós cantamos a Ele. Nós o tememos, nós damos glórias a Ele e nós adoramos a Ele. Esse é o Deus de Apocalipse. E a gente vai continuar na semana que vem o restante dos nossos estudos em Apocalipse, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez todos que
que estão, né, presentes até agora, que permaneceram firmes aí durante a nossa aula. De novo, se você perdeu a primeira aula de Apocalipse, você encontra ela aqui no Facebook mesmo ou na página da igreja do YouTube. Lá tem a primeira aula. E essa segunda aula de hoje vai ficar gravado aqui no Facebook e também depois, durante a semana, a gente vai colocar na página do YouTube e você vai poder acessar e compartilhar também pelo YouTube. Tá bom? Bom, é isso. Eu quero agradecer de novo. Tenham um bom domingo, cada um de vocês. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Mas só lembrando que hoje às 7 da noite, então, como eu já falei, nós teremos culto aqui na página do Facebook da nossa igreja. Então, todos são convidados para reunir a família e participar desse momento de adoração a Deus. Hoje a gente vai começar uma série no livro de Jó, no Antigo Testamento, né? Lições de Jó para tempos de pandemia. Então eu convido você para participar com a gente nos próximos domingos de julho, às 7 da noite. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Quero colocar a nossa vida diante de Deus nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos muito pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E te agradecemos, acima de tudo, por quem o Senhor é. O Senhor é esse Deus revelado em Apocalipse. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor de todos os exércitos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sendo tão poderoso e tão majestoso, o Senhor decidiu enviar teu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para consertar aquilo que nós estragamos. E para nos reconciliar contigo mesmo. Nós te agradecemos por isso. Pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão por todas as vezes que nós nos acomodamos e nos rendemos à cultura idólatra à nossa volta. Que o Senhor possa expor a nossa idolatria. Que o Senhor possa mostrar quem nós realmente somos. E que isso não nos desanime, mas que isso nos encoraje. Para que nós possamos olhar para o Senhor e nos prostrar de joelhos diante do Senhor e adorar o Senhor por quem o Senhor é, porque o Senhor é aquele que salva pobres e pecadores como nós. Sabemos que somos frágeis, sabemos que somos pequenos e limitados, mas nós sabemos que nós temos um grande Deus, um grande Senhor que é soberano sobre toda a história. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos capacite, nos encha com o teu Espírito, com a plenitude do Espírito Divino, para que nós sejamos capacitados a testemunhar o teu reino aqui na terra, aqui nesse mundo e aqui na nossa cidade. Nos abençoe, nos ajude, renova as nossas forças, renova a nossa alegria. Que a gente possa olhar para o Senhor e ter uma visão purificada do Senhor. E que nós possamos temer ao Senhor e amar o Senhor de todo o nosso coração. E que nós possamos, acima de tudo, encontrar alegria plena no Senhor. Que o Senhor seja a nossa alegria. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Gente, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um bom domingo, um bom almoço aí para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Até a noite às 7 horas, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Grande abraço.